Hoje a gente vai conhecer a história de um homem que sobreviveu a uma das coisas mais destrutivas que a humanidade já criou. Mas não uma vez, mas sim duas vezes. O nome dele era Tsutomu Yamaguchi. Em 6 de agosto de 1945, ele estava em Hiroshima quando uma bomba atômica explodiu a poucos quilômetros de onde ele estava. Ele sobreviveu. 3 dias depois, voltou para sua cidade natal, Nagasaki. E no dia 9 de agosto, enquanto contava para seus colegas que tinha acabado de testemunhar uma bomba destruindo Hiroshima, uma segunda bomba atômica explodiu sobre a cidade. Yamaguchi estava lá de novo e sobreviveu. E o mais impressionante é que essa não é uma lenda criada depois da Segunda Guerra Mundial. Yamaguchi foi oficialmente reconhecido pelo governo japonês como sobrevivente dos 2 bombardeios atômicos. E antes de continuar, eu peço que você se inscreva no canal para que possamos criar mais conteúdos de qualidade para você. Então, vamos lá conhecer a história de um homem que, sem querer, sem sorte nenhuma, virou testemunha ocular dos 2 únicos ataques nucleares da história contra uma população civil. Não foi um, foram 2, Hiroshima e Nagasaki, com 3 dias de diferença apenas. E ele estava lá, nas 2 vezes, perto do centro das 2 explosões. Eu conheci essa história lendo sobre a bomba de Hiroshima, sobre o Enola Gay, sobre tudo isso e de repente aparece uma nota de rodapé. O único homem oficialmente reconhecido como sobrevivente das 2 bombas. Eu parei, voltei ali de novo e pensei, como assim 2 bombas? Fui atrás e me deparei com uma vida inteira que os livros de história mal têm espaço para contar. Um engenheiro, um pai de família, um homem que passou 60 anos calado sobre o que tinha visto e que, quando finalmente abriu a boca, virou uma das vozes mais fortes do mundo contra as armas nucleares. Essa é a história real de Tsutomu Yamaguchi. Tendo passado por bombardeios atômicos 2 vezes e sobrevivido, ele dizia, era o seu destino contar essa história. E foi exatamente isso que ele fez. Tsutomu Yamaguchi nasceu em 16 de março de 1916 em Nagasaki, no Japão. Ele virou engenheiro naval, desenhista técnico da Mitsubishi Heavy Industries, projetando navios-tanque de petróleo. Ele era um homem caseiro. Tinha uma esposa chamada Hisako e um filho recém-nascido chamado Katsutoshi, com poucos meses de vida. Na visão dele, o Japão nunca deveria ter entrado naquela guerra. Conforme os anos foram passando e o país foi ficando cada vez mais desesperado, mais sozinho, mais faminto, Yamaguchi chegou a pensar em silêncio numa possibilidade terrível. Se o Japão perdesse a guerra, talvez fosse melhor dar um jeito de acabar com o sofrimento da própria família com comprimidos para dormir. É lógico que ele nunca fez isso, mas o fato de ter pensado nisso mostra o tamanho do desespero daquele verão de 1945. Em maio daquele ano, a Mitsubishi mandou Yamaguchi para Hiroshima, numa viagem a trabalho de 3 meses. A missão dele era ajudar a terminar um projeto de um navio-tanque de 5.000 toneladas. Então, dia 6 de agosto de 1945, era para ser o último dia dele na cidade. Ele ia voltar para casa, para sua esposa e para o seu filho. Só que de manhã cedo, Yamaguchi caminhava para a estação de trem, ao lado de 2 colegas de trabalho. No meio do caminho, ele percebeu que tinha esquecido o hankô no escritório, que é um carimbo pessoal que os japoneses usam como assinatura em qualquer documento oficial. Sem ele, não dava para embarcar. Então, Yamaguchi se despediu dos colegas e voltou sozinho. Eram 8h15 da manhã. Yamaguchi olha para cima e vê um avião B-29 sobrevoando a cidade. Viu um pequeno objeto soltando dele, descendo devagar, preso a um paraquedas. Ele não sabia, ninguém sabia. Aquele avião se chamava Enola Gay. Então, um clarão branco surgiu. Um clarão tão intenso que parecia apagar o próprio céu. Yamaguchi escreveu depois como se fosse o brilho de um flash de magnésio gigantesco. Ele se jogou no chão, rolou para dentro de uma vala de irrigação, cravou os polegares nos ouvidos e tapou os olhos com as mãos. A onda de choque passou por cima dele a menos de 3 km do hipocentro. Os tímpanos dos 2 ouvidos estouraram. Ele ficou cego por um tempo e teve queimaduras de 1º e 2º grau, tomando o lado esquerdo do corpo dele, do rosto ao braço. Quando conseguiu levantar, Hiroshima já não existia mais. 70.000 pessoas morreram só naquela manhã. Yamaguchi rastejou até um abrigo, descansou o que deu para descansar
e foi atrás dos colegas. Encontrou os dois, Iwanaga e Sato, vivos mas também feridos, no que sobrou do estaleiro da Mitsubishi. Os três passaram a noite escondidos num abrigo antiaéreo, cercados por incêndios que não paravam de se espalhar. No dia seguinte, souberam que um trem ainda estava operando, e para chegar até a estação, tiveram que atravessar uma paisagem que parecia o fim do mundo. Prédios desabados, pontes destruídas, corpos espalhados pelas ruas. Numa das travessias do rio, Yamaguchi precisou nadar por cima de cadáveres boiando na água. Quando finalmente conseguiu embarcar, dividiu o vagão com os outros passageiros queimados, mudos, em choque, sem entender ainda o tamanho do que tinha acabado de acontecer com todos eles. Yamaguchi chegou em Nagasaki no dia 8 de agosto. Ele foi direto para o hospital. Um amigo de infância olhou para ele e não reconheceu quem estava ali. A própria família, por um segundo, achou que um fantasma tinha voltado para casa. E mesmo enfaixado, mesmo mal conseguindo enxergar direito, Yamaguchi compareceu ao trabalho no dia seguinte, dia 9 de agosto de 1945. E precisava contar para o chefe o que tinha ocorrido em Hiroshima. Precisava que alguém acreditasse nele. Ele estava lá na sala tentando descrever uma cidade inteira apagada por uma única bomba, quando o chefe balançou a cabeça, incrédulo. Achou que o rapaz tinha enlouquecido de tanto sofrimento. Então, eram 11h02 da manhã. E aí, um segundo clarão. Dessa vez, em Nagasaki, a própria cidade natal dele. E a bomba lançada sobre Nagasaki era ainda mais potente do que a de Hiroshima. Mas o relevo montanhoso da cidade e a escada reforçada do prédio onde Yamaguchi estava absorveram parte do impacto. Ele se jogou no chão enquanto as janelas do escritório explodiam ao redor. Dessa vez, a radiação e a explosão o atingiram com menos força. Ele sobreviveu de novo com ferimentos leves. Yamaguchi saiu correndo pelas ruas destruídas atrás da sua família. Parte da casa dele tinha desmoronado, mas Hisako, a esposa dele, não estava lá dentro. Ela tinha saído mais cedo para procurar pomadas para queimaduras que o marido trouxera de Hiroshima. E quando a bomba caiu, ela conseguiu se abrigar com um bebê dentro de um túnel. E foi exatamente por causa dos ferimentos de Yamaguchi, por essa ida atrás de remédio, que mãe e filho não estavam dentro da casa naquela hora. Os três sobreviveram com ferimentos leves. Uma tragédia de um jeito torto tinha acabado protegendo a própria família dele. Tendo passado por bombardeios atômicos 2 vezes e sobrevivido, era o seu destino contar essa história. Só que Yamaguchi ainda não sabia disso. Não naquele dia. Então, nos anos seguintes, Yamaguchi tentou voltar à vida normal. Trabalhou como tradutor durante a ocupação americana no Japão, depois voltou para a engenharia. Por quase 60 anos, ele mal falou sobre o que tinha vivido. A radiação, porém, nunca deixou a família dele em paz. Hisako também tinha sido exposta e sofreu com problemas de saúde o resto da vida, até morrer em 2008, aos 88 anos, de câncer no rim e no fígado. Os 3 filhos do casal enfrentaram problemas de saúde ligados à radiação. Em 2005, Yamaguchi perdeu o segundo filho, que tinha sido atingido ainda bebê pela bomba de Nagasaki, e perdeu para um câncer. E foi essa perda que finalmente ajudou Yamaguchi a quebrar um silêncio de décadas. Em 2005, no 60º aniversário dos bombardeios, Yamaguchi decidiu contar a sua história em público pela primeira vez. Em 2006, ele participou do documentário Nijo Hibako, 2 vezes bombardeado, exibido na sede das Nações Unidas em Nova York. Yamaguchi discursou para a plateia inteira pedindo o fim das armas nucleares. Ele escreveu também um livro de memórias e um livro de poemas com versos que descreviam o que ele via como rios de corpos. Não consigo entender porque o mundo não consegue entender a agonia das bombas nucleares, ele disse numa entrevista. Como é que eles continuam desenvolvendo essas armas? E em 24 de março de 2009, depois de décadas em que apenas a bomba de Nagasaki constava no seu registro oficial, o governo japonês finalmente reconheceu Tsutomu Yamaguchi como sobrevivente também da bomba de Hiroshima. Estima-se que mais de 150 pessoas tenham vivido as 2 explosões, mas ele segue sendo até hoje o único ser humano oficialmente reconhecido pelo governo japonês por isso. Naquele mesmo ano, recebeu a Ordem do Sol Nascente pelo trabalho de décadas contra as armas nucleares. Minha dupla exposição à radiação agora é um registro oficial do governo, disse Yamaguchi.
Isso pode contar às próximas gerações a história horrível dos bombardeios atômicos, mesmo depois que morrer. Em novembro de 2009, Tsutomu Yamaguchi foi internado com câncer do estômago, provavelmente ligado à radiação que carregou no corpo por 64 anos. E pouco antes de morrer, o diretor de cinema James Cameron foi visitá-lo no hospital e contou que sonhava em fazer um filme sobre as bombas. E Yamaguchi pediu uma única coisa: por favor, passe a minha experiência para as futuras gerações. Mas o filme que James Cameron prometeu ainda não foi realizado. Mas existe uma atualização importante. O projeto finalmente ganhou forma e já tem roteiro, porém continua sem produção definida. O filme se chama Ghosts of Hiroshima e é baseado no trabalho do historiador Charles Pellegrino. Cameron adquiriu os direitos do projeto e pretende contar a história dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki através dos relatos dos sobreviventes, incluindo Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi morreu em 4 de janeiro de 2010, em Nagasaki, aos 93 anos. E o prefeito da cidade disse que o Japão tinha perdido um precioso contador de histórias. Tendo passado por bombardeios atômicos 2 vezes e sobrevivido, era o seu destino contar essa história. Ele contou. Até o último fôlego ele contou. Então essa foi a história de um homem comum, tentando voltar para casa, atravessado 2 vezes pela maior arma que a humanidade já criou, e decidiu, mesmo assim, gastar os últimos anos da vida dele repetindo que aquilo nunca mais podia acontecer com ninguém. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Já estou de olho nos comentários atrás de sugestão para os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Valeu demais, agradeço pela sua atenção, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.